quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo... Irmãos, diga comigo assim, olha, que culpa tenho eu? Que culpa você tem? Você conhece a historinha da morte? A morte chegou perto de um cidadão, chegou a uma certa pessoa e disse: olha, no dia tal, na hora tal, eu venho te buscar. O cara ficou desesperado. Não, mas peraí, como é que nós vamos ficar agora? Como é que nós vamos fazer agora? Bom, ele continua vivendo a vida dele. Um dia antes do combinado lá com a morte, ele falou: eu vou dar um nó nessa morte, eu vou enganar essa morte. Essa morte não vai me levar assim de bobeira por nada, né? Foi lá no dentista, mandou arrancar logo uns 4 dentes da frente, passou no barbeiro, mandou raspar a cabeça, vestiu uma roupa bem rasgadona, suja, sentou lá na beira da praça e começou a pedir esmolas. Na hora tal veio a morte. Quando a morte chegou lá, ele não estava lá. A morte falou: não é possível, eu combinei com ele, eu vinha buscar ele, isso aqui já foi combinado, né? E aí a morte saiu desesperada, porque ela tinha que levar alguém, e o combinado era com ele. E a morte sai para a rua: e agora o que eu faço? Eu tinha que levar alguém, né? Eu vou tomar uma bronca porque eu não estou levando alguém. E a morte sai andando e passa na praça e vê lá um mendigo sentado pedindo esmola. A morte falou: bom, já que eu não encontrei ele, eu vou levar o primeiro que tiver na minha frente, é aquele ali mesmo que vai. E ele não conseguiu enganar a morte. Então, irmãos, isso aqui não é uma piadinha ou um continho, certo? Isso aqui já faz parte da pregação. Quando tem que ser, é, e fim de papo. Eu já tem um tempo aí atrás, eu estava orientando um membro da igreja. Um membro não quer dizer que seja homem, mulher também não é membra, mulher é membro, tá? Eu estava sentado no escritório, conversando com o membro, e o membro disse para mim o seguinte: pastor, meu coração está meio apertado, por isso. Aconteceu alguns fatos, alguns fatores, e a pessoa ficou como se ela tivesse sendo culpada por aquilo, né? Eu conversando no escritório com o membro, eu disse, fui falando, fui orientando, e na hora eu já fui formando até a pregação aqui na minha cabeça, que é essa aqui. Depois só foi passar no papel. Que culpa você tem de alguma coisa que simplesmente Satanás quer te acusar? Eu pensei comigo, eu disse: Deus, se existe aqui uma dúvida desta pessoa, é porque essa dúvida deve estar aí pairando na vida de alguns outros. Deve ter pessoas sendo acusadas indignamente e injustamente por Satanás, porque essa é a função desse miserável. É chegar e acusar, é mostrar que você tem participação em algo que na verdade você não tem. Onde está o erro de Deus? Quando ele formou o jardim do Éden, colocou o Adão e a Eva e disse: não coma do fruto proibido, eles foram lá e comeram. Que culpa tem o Senhor nisso? Não é verdade? Que culpa tem, né? Deus pela passagem do Abraão, quando ele resolveu dizer que a mulher dele, a Sara, não era mulher, era uma irmã dele, uma parente dele, né? Que culpa tem, irmãos, sei lá, outras pessoas, a mãe, o pai de Jacó, quando ele tentou enganar, que na verdade não foi bem um engano, ele deu valor naquilo. O irmão dele é que não deu valor na primogenitura, porque ele não pediu de graça a primogenitura, ele falou: me venda ela. Ele deu valor naquilo ali. Amém, Jesus? E às vezes acontece certas coisas que a pessoa diz: não, peraí, eu sou culpado nisso aqui. Não, mas aonde está a tua culpa? Diga comigo, que culpa tenho eu?
Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24, começando no versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Olhem aqui para mim. Isso aqui é um conselho de Josué à nação de Israel. Ele disse: olha, temei ao Senhor, certo? Vocês estão temendo aí outros deuses, vocês estão fazendo coisas que não deveriam fazer. O temor de vocês tem que estar voltado para o Espírito Santo de Deus. Josué reuniu a congregação de Israel e começou a falar com o povo. E aí no 15 ele diz assim: olha, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, continua, serviremos ao Senhor. Certo? O povo estava totalmente voltado contra a palavra do Senhor Deus. Eu te pergunto, que culpa tinha Josué aqui, porque o povo não estava servindo a Deus? Hein? Você pega uma pessoa, orienta ela na vida dela espiritualmente. Essa pessoa vai e faz o que é errado. Que culpa eu tenho como pregador? Se eu tivesse sido negligente, se no dia de falar a verdade eu não tivesse dito, eu tivesse tido medo de falar a verdade, certo? Eu, sei lá, deixei de orar, deixei de fazer, bom, então se eu tenho culpa, eu tenho culpa. Mas se eu fiz, qual é a culpa que eu tenho? Qual é a participação que eu tenho nisso? Eu disse para o membro da igreja, eu disse, te dar um exemplo, eu pego o meu carro, certo? Que na verdade esse carro não é meu. Eu sempre disse que ele é de Jesus, irmãos. Amém, Jesus? Para mim eu não faço nada. Eu rodo aí, é tudo a trabalho da obra de Deus. 99,99%, só para você saber disso. Amanhã eu pego esse carro, eu coloco dentro dele coisas ilícitas, certo? Abro as portas do carro, encho de prostituta lá dentro e vou dar umas voltas por aí. Quem é que tem culpa nisso? Pastor Jaime, o missionário, Deus? Quem é que tem culpa nisso? Ou a igreja de Bragança? Quem tem culpa? Eu tenho culpa. Ninguém mais tem. Mas espera aí, ele conhecia. Pois é, eu conheço. Eu conheço a verdade. Pela verdade serei julgado. Você pega amanhã e, sei lá, isso aí você ouve. Esse tempo atrás, lá perto do Russi, teve um acidente de carro. Vocês se lembram disso? O rapazinho, até um jovem, um deles veio a óbito. Diz que no dia do funeral o pai ficou desesperado. Eu sou culpado, eu sou culpado. Peraí, você pega, dá um carro para uma pessoa, para o filho, certo? O cidadão vai e sai à noite, bebe que nem um desgramado na vida, sai em alta velocidade, perde a direção, alcoolizado, bate e morre. O pai é culpado? Hein? Mas essa é a atitude de Satanás. Ele vem colocar, embutir em você uma culpa que na realidade não existe na tua vida, irmãos. Que ela não tem, o diabo ele diz, ele é assim, olha, ele não tem direitos legais para entrar em você, para perturbar a tua vida, para tirar a tua paz, para roubar a bênção de Deus na tua vida. O que ele faz? Ele tenta de outras maneiras, ele começa a lançar os dardos inflamados dele. Se você aceita, ele vai indo cada vez mais. Eu já te falei que se ele te ganhar aqui, acabou a tua vida, meu irmão. Amém, Jesus?
Que culpa teve Josué? Ele disse para o povo: olha, vocês estão fora do caminho de Deus, certo? Quer servir aos deuses, fazer tudo errado do jeito que vocês estão fazendo? O problema é de vocês. Porém, eu e a minha casa, minha mulher, os meus filhos, os meus netos, serviremos ao Senhor. Se todo mundo quer fazer errado, que faça, eu vou fazer certo. Eu me lembro de um caso, de um pregador nosso, que sofreu um acidente, certo? Bateu o carro, e a outra pessoa do lado de lá veio a óbito, né? Ele me liga de madrugada: pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Não sei o que, bababá, BBB. O que foi, irmão? Ah, bati o carro. Como é que você está? Porque ninguém bate carro porque quer. Concordam comigo? Ninguém provoca acidente porque quis provocar o acidente. Aí ele disse: eu estou bem, só que o outro morreu, pastor. Está aqui no volante, aqui morto. Me arrumei, entrei no meu carro e fui para lá. Cheguei lá, aquela cena terrível. E o irmão: pastor, e agora, e agora, e agora? Bom, esse mesmo irmão, no mesmo dia, nós passamos o dia inteirinho em São Paulo, numa reunião que era a nossa escala de estar em São Paulo, na nossa sede. Quando saiu da sede, ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou indo lá na cidade tal agora, porque eu vou participar de uma festa de aniversário. Eu disse para ele assim: eu não vá. Ele disse: não, mas é que eu tenho que ir. Eu falei: não vá. Você ficou o dia inteiro, você está acordado desde as 5 da manhã. Você está o dia inteiro aqui em São Paulo, e entra e sai, sobe escada e desce escada, e vai e volta e vem, e não para, está arrebentado, e ainda vai. Não, mas é que eu preciso ir, é que eu tenho que ir, que BBB, que bababá, e aquilo tudo. Bom, você vai fazer o quê? Você vai amarrar a pessoa? Não, então foi. Na volta acontece o que aconteceu. Eu sou culpado nisso, irmãos? Sim ou não? Nenhuma culpa. Diga assim, ó: que culpa tenho eu? Que culpa tem você, se o diabo está tentando te mostrar uma coisa que não é? Está tentando te acusar indignamente, injustamente, de algo que na verdade você não teve participação, certo? Mas nem em pensamento, você não chega nem perto. Mas aí ele vem, ele sugere, a pessoa aceita, e eu vou te falar uma coisa, irmãos: vira uma verdadeira tortura na vida da pessoa. Você sabe que Satanás, ele tem as 3 funções dele, que ele sabe cumpri-las bem. Quais são, irmãos? E isso ele sabe fazer bem. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Volta um pouquinho. Capítulo de número 32 do livro de Êxodo. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Só que antes do 31, irmãos, para você entender, vai lá em Êxodo, capítulo 24, versículo de número 1. Diz assim, olha: depois disse a Moisés, isso aqui é Deus falando com Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, inclinai-vos de longe. Amém? O que Deus disse para Moisés? Moisés, vem você, vem o Nadab, o Abiú, pega mais 70 dos anciões e suba ao monte. Só que você é o único que pode chegar aqui em cima, os outros têm que ficar lá embaixo, curvado, em espírito de oração. Amém? Vai no 32 agora, capítulo 32. E Moisés assim o fez. Versículo de número 1, capítulo 32 do livro de Êxodo, versículo de número 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu.
Então Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro em um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram de onde, irmãos? Da terra do Egito. O Moisés sobe, passa lá um tempão conversando com Deus, recebendo de Deus as instruções da vida, e o povo diz, chega para Arão, né, que era irmão de Moisés, e diz: olha, vamos fazer o seguinte, nós não sabemos desse Moisés, cadê ele, se ele está vivo, se ele está morto, se aconteceu alguma coisa, então vamos fazer o seguinte, faz aí uns deuses aí de ouro, para que a gente possa colocá-los à frente e dizer que eles é que nos tiraram da terra do Egito. O Arão, para falar um português claro aqui de hoje, mané elevado ao quadrado, vai lá e faz. Pastor, mas ele foi pressionado, meu irmão. Veja bem, há 31 anos eu sou de Jesus, 31 anos eu estou em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus. Eu aprendi com o meu pastor: coloque um tapa-olho, olhe para frente. Se todo mundo ao seu redor quiser ir para os quintos dos infernos, que vá, você continue indo para o céu. Ninguém me induz a cometer o erro. Amém, Jesus? Ninguém vai chegar, não, mas você tem que fazer. Não, eu tenho que fazer. Se não fizer, morre. Então me mata, porque eu não vou fazer. E o cidadão foi consagrado, Arão, tá? Sacerdote. Ele era o cabeça dos sacerdotes. Versículo de número 7, pulando. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus para e diz: Moisés, vamos parar a nossa conversa aqui, desce. Mas Senhor, por quê? Desce porque o povo lá embaixo está corrompido. Desce porque o povo lá embaixo fez deuses de ouro, estão adorando, sacrificando e dizendo que esses deuses é que os tiraram da terra do Egito. Qual é a culpa de Moisés aí, irmãos? Hein? Mas talvez Moisés não tenha ensinado o povo certinho. Não seria isso não, irmãos? O povo viu as pragas acontecerem. O povo viu Moisés, um único homem, enfrentar a maior nação da época, o Egito, e Faraó, que era considerado um deus. O povo viu todas as pragas acontecerem no Egito. O povo, quando saiu, viu a coluna de fogo. O povo, quando estava de frente ao mar, viu as águas se abrirem, meu irmão. E não foi Deus que os tirou. Foi lá um brinco derretido, um anel derretido, que fez a diferença na vida deles. Deus disse: vai. O povo se corrompeu. Mas agora isso aqui que vem é muito forte. Quer ver, irmãos? E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo, eis que é povo obstinado. Obstinado é assim, não se curva, não se dobra, né? Tem pessoas que você fala para ela, ela faz tudo errado, depois diz: mas o pastor é errado? Espera aí, a salvação ela é coletiva, não é mesmo, igreja? Não? Salvação é o quê? É individual, meu irmão. É de pessoa para pessoa. Cada um é responsável pela sua vida diante do Espírito Santo de Deus. Como que pode esse negócio? Não, pastor, mas espera aí, meu irmão. Você chega na igreja, vou te dar um exemplo claro. Você fala para o irmão, segredo, você quer um segredo para ter uma vida financeira abençoada?
Ô pastor, eu quero. Tá bom. Seja o que mesmo, irmãos? A pessoa não faz. A vida não vai, amarra, tá tudo enrolado, certo? Perde mais do que ganha, e depois o culpado é o pastor junto com a igreja. Oh, mas peraí, que culpa eu tenho se eu estou te falando a verdade, e se você não quer participar da verdade? Como aquele caso que aconteceu aqui em Bragança. A irmãzinha chega para mim e diz: pastor, preciso que o senhor ore por mim, porque eu estava passando pela rua, eu encontrei um sapo, beijei ele, virou príncipe encantado com um cavalo e tudo. Disse: irmã, o que é isso, irmã? Não, aquele rapaz que eu encontrei é o homem da minha vida, pastor. Olha, meu irmão, mulher apaixonada, eu vou te contar uma coisa, hein? Bicho dá trabalho, hein? Não é fácil, não. Irmã, esse rapaz, não, pastor, ele não é de Jesus, ele não tem nada de Jesus, mas o senhor pode ter certeza, eu vou conseguir, eu vou não sei o quê. Eu falei: irmã, eu já conheço essa história há tanto tempo, entendeu? Traz ele primeiro para Jesus, veja a vida dele com Jesus, faz uns testezinhos depois, vendo se ele quer realmente Jesus ou quer você, entendeu? E faz a coisa certa. Não, porque eu não posso perder isso. Mas peraí, se eu estou orando, aparece um monstro lá, e de repente eu perco o monstro, não era para mim aquilo ali, irmãos. Concordam comigo? Moral da história: foi e começou o namoro. Sumiu da igreja, passou um tempo, vem a irmã que parecia que tinha engolido uma melancia inteira. Pastor, preciso falar com o senhor. Pois não, meu irmão. Pastor, e agora? E agora? Ué, Deus, segura minha língua aí, porque e agora? Bom, mas e agora? Você vai, faz tudo errado, fez o que não deveria, e agora você vem me perguntar? E agora você dá a luz dessa criança e cuide dela até o final da tua vida, em nome de Jesus. Foi avisado. Que culpa tenho eu, irmãos? A outra que eu já falei aqui na igreja, chegou, disse, mesmo caso, pastor, porque vou me casar, casou. Falei: irmã, dá um prazo para Deus, dá um tempo para Deus, até para Deus poder abençoar. Foi lá e colocou o carro diante dos bois. Passou um tempo, ela me procura, essa outra senhora, já uma irmã de uma idade mais avançada. Disse: pastor, eu estou aqui para dizer para o senhor o seguinte, o que eu faço? Eu falei: não sei, qual é o problema? Ela disse: eu descobri que não é ele o homem que eu queria. Eu falei: irmã, mas aí é fácil. Aí é a coisa mais fácil. Se a senhora está com ele, e agora, depois de um tempo, né, que já passou com ele, já, né, fez tudo com ele, aquela coisa toda, aquele trâmite todo que todo mundo conhece, e agora só está dizendo que não é ele. Pastor, tem jeito? Eu falei: tem, ué. Ai, graças a Deus, pastor. O que eu faço? Eu falei: até que a morte o separe. Que culpa tenho eu? Foi avisado, irmãos. A pessoa é avisada: olha, não dê um passo errado na tua vida. Não dê um passo errado. A lei está aí, meu irmão, para quem não cumpre. Você sabe até aonde termina a lei de Deus? Alguém sabe aqui onde termina a lei de Deus? Ah, pastor, onde começa a graça? Não, meu irmão, onde começa a obediência. Quando você começa a obedecer a Deus, acaba o julgamento na tua vida. Amém, Jesus? Acaba, não tem julgamento. Eu começo a obedecer a Deus, eu saio da lei e eu entro na graça, meu irmão. Eu entro quando Jesus pegou o cálice, esse é o Novo Testamento no meu sangue. É a nova maneira de viver, é a nova maneira de vida. Mas a pessoa faz errado, e aí depois o culpado é esse, o culpado é o pastor, o culpado é não sei quem. Ô, meu irmão, o que eu sou culpado, eu assumo, peço perdão a Deus e não faço mais. Mas aquilo que eu não sou, não tem capeta no inferno que vai me acusar em nome de Jesus. Amém, Jesus? Se eu não tenho participação, Moisés, Deus mandou ele descer. Versículo de número 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação.
Você notou uma particularidadezinha nesse versículo, irmãos? Normalmente você chega para Deus: Deus, me abençoa, deixa acontecer tal coisa, Deus, deixa vir essa bênção, Deus, deixa. Você viu aí que nesse versículo é Deus falando com Moisés, e ele disse para Moisés: agora, pois, deixa-me. Não é Moisés pedindo para Deus, é Deus falando com Moisés. Meu irmão, que comunhão tinha esse Moisés com Deus, que comunhão tinha o Moisés com o Espírito de Deus, meu irmão. Amém, Jesus? A ponto de Deus olhar para ele e falar: Moisés, deixa que o meu furor desça, certo? Eu deixo a minha ira descer esse monte, extermino todo mundo, Moisés, e de você e da tua casa eu tiro uma nova linhagem. E você acha que Moisés deixou, irmãos? Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te a tua ira do teu furor e arrepende deste mal contra o teu povo. Amém? Amém. Ele disse: Deus, o que o povo lá fora vai falar do Senhor? O que os egípcios vão falar do Senhor? Né? Que o Senhor os tirou lá com um braço forte para os matar aqui no monte? Deus, que o teu furor regrida, Senhor. Guarde o teu povo. Moisés intercedeu pelo povo. Você imagina se Moisés aqui fosse um bandido, como tem muitos aí dentro de igrejas evangélicas, meu irmão. Você imagina se Moisés aqui fosse um narizinho empinado, como existe muita gente dentro dessa cidade de Bragança Paulista aqui, né? Atrás de posições. Moisés ia deitar e rolar: tá certo, Deus, vai lá e manda o bagaço, arrebenta tudo lá, Senhor, acaba com todo mundo, extermina tudo, sairia uma nova linhagem. Deus tinha prometido, mas ele disse: não, Senhor, não, que recua o seu furor, a sua ira que não chegue lá, Deus, né? Em outras palavras, Deus, perdoa esse povo. E aí depois, se você continuar lendo, que eu vou parar por aqui, o Moisés, ele desce o monte, chega lá, ele vê o povo. Tem uma parte da Bíblia aqui que diz que o povo estava até nu, se oferecendo aos deuses. A Bíblia diz que ele pega as tábuas do mandamento, ele as quebra, pega os bezerros lá de ouro, as imagens de ouro, e as esmigalha até virarem pó. Ele olha para a congregação de Israel e diz: quem é de Deus, vem para cá. Uma turma veio, e os que não vieram, que foram os que participaram daquilo, eu não sei qual é o versículo, a gente tem que ver, mas está aqui. Ele diz que, eu não me lembro se é 3 mil e poucas pessoas morreram ao fio da espada. Ele mandou exterminar todo mundo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo. Está aqui, aquele dia uns 3.000 homens. O povo errou? Errou. Que culpa tem o Moisés, irmãos? Hein? Que culpa teve o profeta se o Geazi, que era seu obreiro, certo? Se o Geazi, que estava lá servindo a ele, e servindo em primeiro lugar a Deus e depois ao profeta, preferiu no lugar da bênção a lepra de Nabucodonosor, de Naamã. Que culpa tem o profeta? Hein? O profeta estava lá, o cidadão sai correndo atrás do Naamã, pede lá roupa, pede prata, pede ouro, mente que não miserável, depois volta. Quando o profeta olha para ele e diz: olha, aonde você estava, Geazi? Aquilo ali é uma deixa até para que ele pudesse se consertar. Ele disse: não fui a lugar nenhum. O profeta disse: meu coração estava contigo, você foi lá atrás do Naamã, você pediu bens para o Naamã, você fez isso, entendeu? Então que a lepra de Naamã agora se apegue à sua vida. Ele saiu de perto do profeta, diz a Bíblia, todinho branco, não era uma aqui, era todinho, meu irmão. Meu irmão, se a pessoa não faz, se ela faz a coisa errada, você não é culpado de nada.
Você chega para aquela pessoa, você prega para ela, você fala de Jesus para ela, você ora por ela, você determina, você expulsa o mal, você torna a pregar, torna tudo. Aquela pessoa não quer o Espírito de Deus. Você é culpado? Quantas vezes eu fui lá em Ribeirão Preto, cheguei para o meu filho e falei: Cristiano, moto não presta. Com todo respeito a todo mundo aqui que tem a moto, tá? Eu vou te falar o que é meu. Isso é meu. Eu respeito o seu pensamento. Amém, Jesus? Para mim, moto não presta. Se ela prestasse, ela teria 4 rodas, não teria 2 só. Eu acho que moto foi feito para cair, para derrubar, para machucar. Cristiano, para com isso. Mas pai, eu preciso. Cristiano, não sei o quê. Tá bom, foi avisado. Esses tempos atrás, vindo lá numa rua de Ribeirão, o carro entra no cruzamento, dá uma pancada nele, tá com ele dentro de um bueiro, meu irmão. Só não morreu pela misericórdia de Deus. Falaram até em amputação da perna dele. Daqui até aqui, tá? Tá tudo cheio de platina, pino, gaiola, tudo parafuso para dentro, parafuso para fora, tudo mais. Ah, mas que culpa tenho eu? Te avisei, eu te falei, avisado foi. Então, meu irmão, você não tem que se matar por causa da vida dos outros, não. Faça a sua parte e faça ela correta, digna, santa, diante dos olhos de Deus. Que passar disso, meu irmão, aí é problema de cada um. O que você pode... Você vai assumir um erro que não lhe compete, que não é seu? Bom, pastor, mas então vamos fazer o seguinte, só para minha cabeça ficar aliviada, então, que eu quero, deixar a coisa bem explicada aqui. Digamos que eu tivesse participação nisso. Tem um irmão da nossa igreja aqui, que pegou uma moto e deu para uma filha de, acho que 16 anos. É certo isso? Foi lá, entregou a filha, não, porque eu quero. Não, você quer, você vai morrer aí, mas não vai ter. Que loucura é essa? Mas primeiro, você não tem nem carteira de habilitação, como é que pode? Amanhã acontece alguma coisa aí civil e criminalmente, quem responde é o pai, irmãos, é o adulto. A menina pega a moto, anda lá uma semana, 2, sei lá quanto tempo, tudo bem, passou uns dias já se sentindo a piloto de moto, entra numa curva, derrapa, foi parar debaixo de um ônibus, só não passou em cima dela porque Deus segurou, não sei de que jeito, tudo ralada, tudo arrebentada. E aí eu te pergunto, esse pai tem culpa ou não? Sim ou não? Esse tem culpa. Esse tem culpa. Mas pastor, ele não fez, ele fez pensando, pera aí meu irmão, fez pensando em agradar. Então se amanhã o filho chegar e falar, pai, eu quero aqui para mim, porque eu preciso que o senhor me agrade, eu tenho que ser feliz, eu quero que o senhor me dê uma .40 automática, bonitinha, que eu quero andar com ela todo dia. Você vai lá e compra para o teu filho? Sim ou não, irmãos? Pois é. Então, meu irmão, tem que se pensar antes de agir. Se houve o erro, houve. Abra a tua Bíblia. Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo de número 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então é o seguinte, irmão, se alguém aqui disser, bom, eu não tenho erro, só por falar que você não tem erro, você já errou. Todo mundo tem erro. Todo mundo. Está aí o porquê. Tanto você, quanto eu, quanto a humanidade inteira precisamos do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do que, irmãos? De toda a injustiça. Tá? Se confessarmos. Se por quê? Porque pode ser que eu confesso
E pode ser que eu não confesso. Pode ser que eu seja inteligente o bastante para assumir o meu erro. Porque uma pessoa, para admitir que ela está errada, você me perdoa a minha sinceridade, ela tem que ser inteligente o bastante, mas muito inteligente para falar: Deus, eu errei, eu fracassei, eu falhei, eu dei o passo errado que eu não deveria ter dado na minha vida. Amém, Jesus? Normalmente o outro que não é muito inteligente faz que nem a Eva. Ah, Senhor, o fruto, a cobra que me ofereceu lá, a serpente. Ô Adão, o que você fez? A mulher que o Senhor me deu é que mandou comer esse fruto. Ô mulher, o que é isso? Não, foi a serpente. É o empurra da vida. Certo? Então ele disse: olha, se confessarmos os nossos pecados, Deus, eu errei. Eu tive participação naquilo ali. Eu fracassei. O cidadão vai trabalhar. Chega lá no trabalho, tem as normas de segurança, tem equipamento de segurança, tem tudo. Certo? Tem até pessoas que olham para ver se as pessoas estão trabalhando em segurança. O cidadão dá uma matada lá, deixa um treco aqui, deixa outro lá, acontece um acidente. O patrão é culpado? Mas você sabe que uma mentira de um funcionário vale mais do que 10 verdades de um patrão. É a primeira coisa que se aprende em um curso de direito. Por incrível que pareça, meu irmão. E aí o patrão é culpado. Agora, se esse funcionário chega para trabalhar e não tem equipamento, não tem nada, não tem segurança, ou se tem, ninguém dá conta, ninguém olha. Acontece um acidente, esse patrão é culpado ou não? Ele é culpado. Aí ele teve participação. Ele teve o erro, a parte de erro dele. Certo? Bom, mas e aí, pastor, o que essa pessoa faz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar. Deus, eu errei, eu falhei, eu tive participação nisso, Senhor. Tira isso do meu coração. Agora eu não quero ficar carregando isso na minha vida. Me lava, me limpa, me purifica. Se eu tenho, agora se eu não tenho, meu irmão, eu não tenho por que dobrar meu joelho e pedir perdão a Deus. Eu não tive culpa naquilo que aconteceu. Né? Você se lembra que eu já contei um caso aqui, que a irmã encontra o outro irmão lá na Pires Pimentel, e chega para o irmão e diz: ó, dá um recado para o pastor Ayrton, tá? Que eu não vou na igreja por causa dele. Eu queria encontrar a irmã. Eu falar: só não vai na igreja por causa do capeta que segura a senhora. Não é por minha causa, eu não tenho nada a ver com a vida da senhora. Eu sou apenas um pregador que estou aqui para mostrar para você o caminho certo. Depois dessa pregação aqui, meu irmão, é entre você e o Espírito de Deus. Eu estou fora dela. É a vida de cada um. Amém, Jesus? A Bíblia diz: conhecereis a verdade. E a verdade é quem? É a palavra, é Jesus. A verdade é Jesus. Conheça Jesus e Ele te libertará. Não conhece Jesus? Fica com essas coisas. Ah, eu não vou na igreja porque eu não vou com a cara do pastor. Não vai mesmo não, irmão. Vai com a tua. Não tem que ir com a minha nada não. Que vai com a minha cara o quê? Certo? Agora não se esqueça de uma coisa, meu irmão. Principalmente ministerialmente falando. Aquele pregador que normalmente a pessoa não gosta é aquele que Deus vai usar para tirar aquela pessoa do sofrimento dela. Mas o diabo faz tudo para mostrar o contrário e a pessoa se arrebenta na vida. Certo? Ah, eu não vou porque fala muito duro. Meu irmão, eu sou de uma linhagem de pregadores que é o seguinte: arda quem arder, doa quem doer, a verdade vai ser dita. Se não está bem, amém. Você sabe o que você tem que fazer. Vai pensar você que eu vou ficar preocupado, não. Eu já te falei que eu quero 10 aqui que sejam de Deus, do que 100 mil que não querem nada com Deus. Para mim não faz diferença não. A diferença é os que fazem a vontade de Deus. Aí faz a diferença. Aí, meu irmão, vai ter realmente diferença, não só na igreja, mas na vida particular de alguns. Amém, Jesus? Teve erro, peça perdão a Deus. Agora, não teve,
Não deixa Satanás te acusar de nada, não. Você não tem culpa. Você não tem culpa. Falo isso como homem de Deus para você. Aquilo que o diabo está tentando te acusar, e que você sabe lá dentro que não tem culpa, mas a acusação é tão grande que você não consegue sair dela. Eu estou dizendo para você profeticamente como homem de Deus, e eu assumo, se tiver algum erro nisso, você não tem culpa, em nome do Senhor Jesus. No demais, que Deus fale ao teu coração. Esse é o recado de Deus para você. Curve a sua cabeça, feche os olhos, que eu só quero fazer uma oração. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida destes irmãos que aqui estão, e abençoar a vida destas milhares e milhares de pessoas que nos assistem neste momento. Abençoe a vida dessa pessoa. Meu Deus, a Bíblia diz em Romanos 4,17, que o Senhor chama à existência as coisas que não são. Meu Deus, traga então paz neste coração, traga o alívio na vida desta pessoa. Ela tem sofrido, meu Deus, por uma acusação. O diabo tem tentado tirar a paz, a alegria, tem tentado, meu Deus, tirar a bênção, porque enquanto a pessoa ficar focada nessa coisa maligna, ela deixa passar as bênçãos do Senhor. Pai, que esta vida, meu Deus, possa estar de pé a partir de agora. Que esta cabeça esteja levantada a partir deste momento. E que este meu irmão e minha irmã, aonde quer que estejam, sejam verdadeiras bênçãos, Deus, em tuas mãos. Pois eu os abençoo para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam graças a Deus. Dê para Jesus aquela linda e forte salva de palmas, para glorificar o nome do Senhor. É só para exaltar a Deus, irmãos. Amém, Jesus.